esse é o Cores da Cris e esse é mais um vídeo do Dicas do Ateliê. Esses vídeos de dicas, né, eu falo sobre produtos, sobre materiais, né, sobre aplicações de materiais e sobre algumas técnicas e suas particularidades. Tudo isso para auxiliar no seu trabalho e também complementar os vídeos de passo a passo que eu também apresento aqui sempre, né? Toda semana tem um vídeo novo. E hoje eu vou falar sobre o pincel fan ou pincel leque. Eu venho apresentando os vários formatos de pincéis, né, em vários vídeos aqui no canal que você pode assistir. E o pincel leque é esse aqui, ó. Ele tem um formato de leque, né, por isso que ele tem esse nome. Também ele é chamado de pincel fan. E ele também pode ser encontrado em diferentes tamanhos e diferentes tipos, né, de filamentos. Então ele pode ser de filamentos sintéticos, ele pode ser de pelos, ou ele pode ser de cerdas, né? Então o tamanho de cabo, o tamanho aqui do próprio leque pode variar. E a aplicação desse pincel, né, ele é um pincel de efeito, ele é um pincel que serve para fazer texturas, para criar efeitos diferentes. Por exemplo, ó, vou mostrar para vocês, nessa tela, vocês estão vendo essas pinceladas feitas aqui em laranja, tá? Em cima do fundo amarelo, elas foram feitas com o pincel leque. Mesma coisa aqui, ó, esse outro modelo, nessa outra tela, esse verde aqui um pouco mais claro, meio amarelado, foi feito também com o pincel leque. Ele é um pincel que ele combina muito bem, né? Ele fica muito interessante combinado, né, com outros pincéis e outras técnicas. E você pode usar em todo tipo de material e com qualquer tipo de tinta. Então você usa o pincel leque na tela com tintas acrílicas, na tela com tinta a óleo. Você pode usar também com tinta guache, que é o que eu vou usar aqui, com tinta para tecido, com tinta acrílica decorativa numa peça de madeira, numa peça de cerâmica, sempre fica muito legal, tá? E eu vou fazer uma aplicação aqui hoje em folhas de papel. Eu gosto muito de fazer trabalhos em papel, de colagem, eu monto alguns álbuns. Essas páginas fazem parte de um livro fichário, que cada página é um trabalho diferente. E eu fiz aqui essa pintura com tinta guache. Tá, então eu apliquei vários tons de tinta guache, mais diluídas no fundo, né, de verde, azul e rosa, e fiz um esponjado por cima nesse tom turquesa, tudo com tinta guache. E nessa outra eu fiz uma aguada de guache que vai do amarelo, passando pelo laranja até o vermelho, e criei uma textura com um saco plástico. Aos poucos eu vou mostrando essas técnicas aqui, mas hoje eu vou trabalhar com um pincel leque aqui em cima, para vocês verem bem o efeito dele. Eu vou trabalhar com guache. Guache é uma tinta que eu realmente gosto muito para se trabalhar em papel. Primeiro eu vou mostrar para vocês, ó, vou pegar esse que é mais suave e vou fazer uma aplicação mais suave. Então, se eu umedecer o pincel, esse é de filamentos sintéticos, tá? Vou diluir aqui a tinta verde, tá? Diluir um pouquinho mais. E vou fazer uma aplicação no papel. Ó, o pincel leque, conforme você pega, né, a tinta com ele, ó, na hora de pincelar, vocês estão vendo, os filamentos eles vão se acomodando conforme a consistência da tinta. Aqui, como ela está mais diluída, eles vão se juntando, vocês podem ver aqui. Então eu consigo um tipo de efeito muito particular, tá? Usando o pincel leque com a tinta diluída. Olha só que interessante, né? Eu posso diluir a tinta mais ou menos e criar um fundo com transparência, com aguada, mas a característica dele é justamente essa. No caso da tinta mais diluída, os filamentos se agrupam e formam fica uma vassourinha, né? Bem interessante. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra aplicação. Por exemplo, aqui nessa página que eu já trabalhei, eu vou pegar o guache branco para fazer uma pátina bem suave, raspadinha com o pincel leque, ó. Guache branco, nesse caso eu não tô umedecendo o pincel, vocês viram que eu peguei a tinta direto, tá? Direto aqui nesse leque que é de cerdas. E agora eu vou varrer, ó, bem suavemente, eu quase não faço pressão, eu encosto muito suavemente aqui. Vocês estão percebendo
que vai ficar uma leve textura branca que vai realçar esse fundo que eu já pintei, mas sem cobrir. Porque nesse caso eu estou trabalhando com o pincel leque sem diluir a tinta. Eu vou pegar mais um pouco do guache e aqui, ó. Esse é um efeito que eu gosto muito e é muito próximo com o efeito que eu fiz nas telas que eu mostrei para vocês no início desse vídeo. Então o pincel leque, ele é um pincel de efeito, como vocês podem perceber aqui, tá? Ó. Ele não é um pincel para fazer fundo, ele não é um pincel para você, enfim, fazer uma pincelada específica, mas ele é um pincel para criar um efeito, criar uma textura. Esse formato dele facilita muito esse tipo de aplicação. Eu vou fazer um outro aqui só para a gente perceber a diferença. Ó. Vou pegar um outro, esse é de cerdas também, só que agora eu vou fazer uma misturinha. Eu vou aproveitar esse verde que tá aqui, que já tá diluído, vou misturar com o branco que tava grosso. Então eu vou ter uma tinta nem muito espessa, nem muito diluída, tá? Só pra vocês verem a diferença. E esse aqui, ó, ele já não vai formar tanto aquela... Eles não vão se fechar tanto. E eu vou conseguir o efeito. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer aqui nessa minha pintura um efeito de gramado, tá? Ó, eu posso trabalhar com o pincel também nessa posição, em pezinho, e criar uma textura como se fosse uma graminha. E agora vocês estão vendo, eu estou trabalhando com o pincel em pé. Então essa é uma outra possibilidade de se trabalhar com o pincel leque, que também fica muito interessante. E vou finalizar, vou fazer bem fechadinho aqui, como se eu tivesse realmente uma vegetação. Então vocês vejam, é um pincel que ele não cobre de uma vez tudo e que você tem um controle, né, sobre a aplicação melhor. Você vai trabalhando com ele aos poucos. Essa é a maneira mais correta de se trabalhar com esse pincel. O guache, ele é bacana porque no papel ele absorve bem, né, e ele vai secar relativamente rápido. Então ele vai criando a textura, vai secando e depois eu vou continuar trabalhando aqui, né. Então esse é um pincel que me acompanha muito, seja nas telas, seja nos trabalhos em papel. Eu uso bastante os pincéis leque, são bem interessantes até quando eles estão velhinhos. Eu trouxe esse aqui só para mostrar para vocês. Ele tá bem gasto já, até o cabo quebrou, mas ele já tem um formato assim todo desenhadinho e ele assim mesmo ele é bem interessante para se trabalhar. Então mesmo quando o pincel fica gasto, eu continuo usando. Como ele é um pincel para textura, né? Quanto mais textura ele tiver, melhor. Ó, e aqui eu vou fazer só uns... Ele ficou descabelado com o tempo, mas ele é até mais interessante. Tá? Então é isso, gente. Esse é o pincel leque, mais um da série dos pincéis que eu uso aqui no meu ateliê. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite para se inscrever agora, assim você não perde nenhuma das novidades, né? Que toda semana tem um vídeo novo e os vídeos de dicas do ateliê são assim, sempre dicas rápidas para você aproveitar melhor os materiais e fazer trabalhos de pintura, de colagem, em papel, de gravura, todo tipo de trabalho manual e aos poucos eu vou mostrando aqui como é que eu faço. E também dá um like no vídeo, assim eu fico sabendo que você gostou. E até a próxima semana, né? No próximo vídeo a gente se encontra aqui.